Me parece que há uma reflexão aqui que perpassa todas as falas, que é um pouco o do problema. Posso estar enganada, acho que essa é uma questão polêmica, né? Mas é que, de alguma maneira, o problema da criminalização e da judicialização penal, né, do enfrentamento da violência de gênero, né? Me parece que essa espécie de judicialização penal ela acaba criando hierarquias de competência em termos de gestão do problema, e o judiciário acaba sempre, né, assumindo esse protagonismo na gestão do problema da violência, né? Me parece que a questão da criminalização, apesar de não ser o foco central da Lei Maria da Penha, ela permanece, e, de certa maneira, isso acaba tendo um impacto muito grande na forma de gestão pública do problema da violência. Quer dizer, ainda o judiciário, como protagonista, não é responsável, de certa maneira, para dar uma resposta a essa questão, e a gente já sabe, por várias pesquisas ao longo desses anos todos, como isso é insuficiente, como isso gera uma série de outros problemas. Então, a minha questão, voltada aqui para a Vânia, é um pouco... Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Lei Maria da Penha abre um espectro muito amplo de atuação de outros profissionais, sobretudo na área da saúde. E o que eu tenho ouvido, acompanhando um pouco esse debate no enfrentamento da violência, é que, de fato, a gente tem, ao menos aqui no estado de São Paulo, que é o que eu conheço mais, um envolvimento muito grande de profissionais na área da saúde no enfrentamento dessa questão, né? Então, eu gostaria de saber, a partir da pesquisa que você fez, como é que os profissionais da área da saúde aparecem, como é que eles intervêm? Porque eu imagino que eles também, sem dúvida nenhuma, acabam sendo vetores importantes, né? Ou as mulheres, em geral, acabam buscando profissionais da área da saúde para resolver essas questões. Então, qual que tem sido o envolvimento dos profissionais da área da saúde nessa questão? Porque eu acho que é o momento, realmente, da gente focar para esse complexo de outros profissionais que também estão envolvidos no debate e talvez pensar, né, como a Dora colocou, em respostas a esse tipo de conflituosidade que envolvam esses profissionais e que fortaleçam e legitimem o campo de atuação desses profissionais que estão fora do judiciário, né? Então, essa seria uma questão. E, ao mesmo tempo, saber de você a gente fala muito do impacto do judiciário sobre essa conflituosidade, saber de estudos que avaliam o impacto, de fato, né, da resposta judicial sobre a história desses conflitos, né? Há estudos que mostram, né, o impacto dessa cena que a gente vê nas pesquisas que a gente faz sobre a judicialização desse conflito, o impacto que isso tem, né, no destino dessa conflituosidade. Seria isso. E eu acho que podemos fazer... não sou só eu que quero perguntar, definitivamente. Acho que podemos abrir a fazer um bloco, né, de perguntas e respostas. Quem gostaria de perguntar? Boa tarde, eu sou Ana Maria Lanatovitz, conselheira do Conselho Estadual da Condição Feminina, aqui de São Paulo. Gostaria de cumprimentar as expositoras em nome da Wanda, na qual já fizemos um trabalho juntas. E dirimir a minha dúvida com a Carmen. Carmen, se nesta análise da CPMI foram inseridos os valores distribuídos aos estados através dos projetos apresentados pelo Pacto Nacional de Enfrentamento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. E eu digo pelo Estado de São Paulo, né, em que a delegada Rose também o conduz junto ao governo do Estado, ao governo federal. Muito obrigada. Oi, meu nome é Júlia. Minha pergunta é mais para a Denise e Dora. Um pouquinho do que você estava falando sobre esses casos de violência doméstica que a mulher decide não ir em frente. Eu gostaria de pensar assim, essa assim, digamos, decepção da mulher não ir em frente, não poderia ser visto como uma forma de revitimizar ela? E como lidar com a violência doméstica na relação do casal? Porque é muito
difícil de exigir de uma vítima de violência doméstica a mesma reação que uma vítima de um outro crime poderia ter. Por exemplo, você ir lá e acusar uma pessoa que é seu companheiro, você tem filhos, tal. É muito mais difícil esse rompimento do que uma relação, um crime, sei lá, um roubo, outra coisa. Então, eu gostaria um pouco de comentário sobre isso. Oi, meu nome é Marina e é para todas as palestrantes, na verdade. Eu gostaria de saber como vocês enxergam a aplicação da Lei da Maria da Penha para casais homoafetivos. Boa tarde, meu nome é Rosângela Malaquias, trabalho com formação de professores e professoras sobre relações étnico-raciais e também igualdade de gênero. Gostaria de saber da professora Concepción, embora o sexo não tenha nada a ver com a forma como as pessoas entendam o gênero, se você chegou, na sua pesquisa, a acompanhar alguma juíza falando sobre a lei. E se você percebeu também argumentações machistas na fala de juízas, né, no caso, mulheres. E só um comentário, semana retrasada eu estava em Salvador, num encontro nacional de mulheres sobre cultura, e na hora da cerveja, né, depois que o encontro acaba, as pessoas vão tomar cerveja, eu ouvi um relato, e para mim foi novo, eu gostaria de saber se alguém aí da mesa já ouviu, de mulheres de Salvador que são vítimas de violência, que denunciam na Lei Maria da Penha e que não, o juiz ignora, o mesmo delegado, aliás, não o juiz, mas o delegado ignora, e que depois de um determinado tempo, em alguns bairros, elas criaram uma rede e elas ligam uma para a outra e dizem: estamos precisando de ajuda. E aí elas contratam rapazes que espancam os maridos que batem nas mulheres. E antes deles espancarem, eles chamam esse homem e diz: você não é o fulano que bate na fulana? Aí você hoje vai aprender o que ela sente. E aí e isso, segundo o que me disseram, já está acontecendo já há algum tempo. E há, inclusive, colaboração de mulheres de diferentes classes sociais que ajudam a apagar esses rapazes, porque todas as vezes que a denúncia chega na delegacia, muitas vezes o delegado fala a mesma coisa: volte para casa, vocês vão como se diz? Fazer as pazes, enfim. Eu tenho uma questão que pode ser respondida por qualquer uma de vocês, na verdade, que diz respeito às estratégias possíveis ou já levadas a cabo de sensibilização ou capacitação do judiciário. Porque me parece uma competência, né, que é tida por tão indiscutível em um ambiente em que isso, não só as questões de violência doméstica, mas as questões de aborto, enfim, é um cenário muito refratário ao direito das mulheres, e que isso está, na minha opinião, relacionado à formação, relacionado à cultura, relacionado à idade, é uma série de questões. E aí fica o que fazer, né? Investir, conversar, desistir do judiciário, que me parece não ser o caso, né? Enfim, é uma angústia que eu nutro e imagino que não seja só minha. Oi, essa mesa de hoje eu acho muito importante para refletir algumas questões sobre construção de política pública de gênero e, enfim, minha cabeça está a mil. Eu tenho, não sei se nem vou conseguir reduzir tudo que eu tenho para falar numa fala, mas em algumas de vocês falaram em aporia, paradoxo, reforma da lei, e a gente chegou num momento de reflexão em que realmente as duas questões, né, dois pontos de vista são o tempo inteiro confrontados, né? De um lado, se eu não chamo a coisa de crime, ela é banalizada. De outro, eu tenho um problema enorme em criminalizar, porque reduz o conflito, ele é individual, é autor, ato e vítima, isso deixa muito a desejar, isso cria uma série de outros problemas de estigma, isso não resolve o problema. De um lado, eu tenho
a questão da representação, uma questão imediata, que é as mulheres atualmente retiram, né, estão submetidas, então estão em condições vulneráveis e retiram a representação. De outro, ao retirar a representação, eu tiro a mulher do protagonismo, eu tiro um poder da mulher de negociar, etc. De um lado, eu tenho uma questão de implementação, que eu crio órgãos especializados, porque eu preciso imediatamente treinar a gente e ter funcionários especializados, mas, ao fazer isso, eu perco de vista a ideia de que todos os funcionários públicos deveriam saber atender mulheres. Eu não preciso criar uma delegacia de mulher para poder... Então, acho que nesse momento de criação de política pública de gênero, a gente está o tempo inteiro lidando com essas questões, né? A gente tem problemas imediatos para tentar resolver, e, ao fazer isso, levantamos outros problemas então a gente não consegue implementar esses, e a gente cria outros tantos problemas. Então, me dá sempre um pouco de angústia quando eu penso sobre isso, sobre o que fazer, né? Sobre como pensar política pública de gênero. Acho que esse é um caso em que as contradições aparecem muito vigorosamente. E aí eu fico me questionando uma outra coisa, que é o seguinte: quando talvez seja... apareceu várias vezes, a Praba levantou essa questão de manhã, sobre o que a gente espera do direito, né? E um otimismo em relação à regulação. E eu fico pensando se a gente não entra na discussão com muita esperança, e aí exige demais de um instrumento que talvez não consiga dar tanto, né? Quando eu estava estudando o movimento negro, eu percebia muito que tinha um discurso assim: nós conseguimos a lei e nós tivemos uma vitória na lei, na Constituição, e nada mudou, mas esse é um problema dos juízes que são racistas. Então, a gente, naquela época, olhava... Os juízes interpretam a lei. A gente olhava uma posição um pouco formalista do próprio movimento social, que achava que, enfim, a lei está lá, a lei vai conseguir fazer um traço e realmente regular a conduta das pessoas. E, de outro lado, assim, eu acho que talvez a gente ainda continue... talvez todo o impulso da lei... Acho que aqui estou com as pessoas que estavam presentes no processo, né, da lei. Então, eu imagino que tinha um entusiasmo muito grande disso. A primeira lei, enfim, a gente precisava de uma lei e tal, mas se naquele momento não se exigiu demais da lei, e se hoje em dia a gente talvez possa fazer uma outra reflexão, um pouco no que a Denise falou, que a lei, infelizmente, o direito não tem essa capacidade de traçar condutas, influenciar condutas. Talvez a gente possa repensar ou construir outros tipos de política pensando sob outro viés, que como é que eu posso aumentar o poder de agência da mulher? Né? Então, talvez, mudando um pouco o foco, eu poderia pensar não vou resolver o problema aqui, mas talvez eu possa criar alguns mecanismos que o direito, talvez seja o que o direito possa ajudar na discussão, que como é que eu posso aumentar o poder de agência, né? E não como é que eu posso resolver o problema, ir lá e traçar um padrão de conduta. A minha é para a Denise. Achei importantíssima a sua fala aí na formação. Para mim, tem aí uma grande mudança para o trabalho, para quem está realmente do lado de cá. Porque, por mais que a gente conheça a Lei Maria da Penha, o embate do dia a dia, as mulheres, quando chegam na delegacia e elas têm ali o seu pedido negado, indeferido, vai ver, a gente sabe realmente, porque ela não conheceu, não conseguiu se expressar, não conhecia as formas de violência, que está tão estigmatizado, e ela está tão para baixo que não é capaz de abrir, de dizer o que está acontecendo. Então, ele ter um grande foco. E a minha pergunta era essa: o que fazer, talvez, para a gente deixar junto às delegacias alguém para poder estar atento a essas mulheres que chegam e dar um pouco de escuta, mas uma escuta mais qualificada, mas
para ajudar. E aí, talvez, não é o primeiro dia, o segundo dia também, porque acontece isso, viu, gente? Tem casos que, às vezes, vai meses para elas realmente dar um basta também. Outro problema, dilema que eu vejo, eu trabalho num abrigo de acolhimento, retira a mulher da casa, ela vem com seus filhos, é problema de estudo, de saúde, tantos e várias outras pessoas que vão cuidar do caso que nem a conhecem, e com toda a especialização, toda a ajuda que tem, chega uma hora que elas primeiro se sentem bem, mas vai passando um dia, 2 meses, e as coisas para se resolver e retornar à sua vida normal, não é tão... É muito complexo o problema. É uma complexidade assim tremenda. Então, a Lei Maria da Penha traz esses ganhos, traz esses instrumentos que são disponibilizados, mas ela envolve moradia, ela envolve milhares de outras coisas que, na verdade, os municípios e a lei realmente não temos dispositivos para disparar todas as necessidades e realmente emancipar assim como deve, né? Então, sair só daquela formação pequena de, às vezes, dar um trabalho manual, alguma coisa de profissionalização, principalmente se ela está correndo um risco tremendo que está ali no momento, você tem que passar para sei lá para onde. Então, é uma situação que quem está do lado de cá também não sabe nem o que fazer, entendeu? Mais alguém? Não. Bom, daqui a 5 minutos nós deveríamos começar o último painel do dia. Então, eu acho realmente que esse é um tema extremamente importante, né? A gente tem uma oportunidade aqui muito privilegiada de ter militantes históricas dessa questão aqui, pesquisadoras históricas dessa questão aqui, e fica aqui a sugestão para a Marta, para que um evento exclusivo sobre esse tema possa ser feito aqui novamente. Infelizmente, nós temos aí um tempo muito apertado, então eu vou seguir as sequências. Vânia, Carmen, Concepción, pedindo que vocês sejam o mais breves possível. Bom, eu não vou responder a todas as perguntas aqui, a gente conversa depois, Carmen. Mas eu queria dizer o seguinte, enquanto eu estava ouvindo todas as exposições aqui na sequência da minha, foi só reiterando um sentimento que eu tenho tido de que, às vezes, parece que a gente está tendo uma crise de criatividade nos nossos trabalhos. Eu pesquiso violência contra a mulher e resposta da justiça desde 1990. Na verdade, desde 1987, quando eu comecei a pesquisar a Delegacia da Mulher. E no mestrado desde 1990, 91. E desde então a gente tem as mesmas conclusões. A gente esbarra nos mesmos problemas. A gente identifica pequenos avanços e a gente enumera grandes desafios. E a gente não consegue fazer nada com isso. E a gente faz muito pouco com isso. Porque nos falta coragem, por um lado, né, de dizer, de repente, tem que virar essa mesa e tem que fazer alguma coisa. Sim, tem que rever a Lei Maria da Penha. Vai fragilizar por um lado, mas, por outro lado, vai fortalecer muito. Então, a gente tem que assumir esse desafio, efetivamente. E temos que, cada vez mais, criar coragem também de dizer que essa lei não é uma lei do judiciário. Essa lei tem que ser aplicada fora do judiciário. Porque, quando a gente estimula a criação de redes, quem cria a rede é o judiciário, internamente. Cria os seus serviços, os seus micromecanismos, os seus grupos, as suas iniciativas, e não dialoga com o resto. Ou, quando dialoga com o resto, são iniciativas de prevenção, de educação e etc., que dá visibilidade, que dá publicidade, né? Ótimo para o ego de todo mundo, mas os processos estão parados lá dentro do gabinete, não estão tendo resolução. Então, há uma desconexão entre o que se faz para fora e o que se faz para dentro, né? E eu acho que a gente tem que, finalmente, pegar então esses nossos resultados de pesquisa e ser mais propositivos e ser mais incisivos com eles, né? Para promover uma mudança. E acho que o caminho que a Denise aponta, eu acho que é um caminho excelente. Eu já li esse mesmo tipo de intervenção em outros estudos internacionais, apontando como é importante a participação desses grupos. E, só respondendo o que a Carmen perguntou sobre o impacto, uma pesquisa que eu fiz em Belo Horizonte, com mulheres só, ouvindo as mulheres, e as mulheres diziam, para mim, o importante não foi ir à delegacia, foi importante porque eu falei. Eu contei para alguém aquilo e aquilo deu um start num processo interno.
Mas a resolução da saída da violência não veio pelo processo judicial, que não aconteceu, não teve resposta judicial. A resolução veio por profissionais determinados que, pessoalmente, assumiam uma postura de ouvir essa mulher, de dizer, volta amanhã, você não sabe o que você quer fazer hoje, volta amanhã que a gente conversa de novo. E isso ajudou as mulheres a tomarem decisões e a sair da situação de violência. Então, eu acho que a gente tem muito material para isso, né, para propor mudança, e nos falta também um pouco aí, então, de coragem para isso. Respondendo à questão da Ana Maria, se foram incluídos nesses valores aí do orçamento os estados. Não, na verdade, esse é uma análise do orçamento da SPM, mas há análise dos orçamentos de estado. Na CPMI tem uma análise de cada estado, e ali dentro da análise do estado está a análise do orçamento, né, das mulheres, de política para as mulheres do respectivo estado. Eu acho que são muitas as questões, e acho que todos a mesa aqui ela apontou assim a necessidade, os limites, né? Limites, primeiro, assim, eu acho que eu falei aqui um pouco do resultado da CPMI, das políticas públicas. Eu acho que a gente também tem que dizer, olha, as políticas públicas elas são super importantes, mas primeiro, não tem dinheiro para, não vai ter e nunca vai ter dinheiro para abranger todo o país e fazer todas as políticas. Então, nós temos que pensar, bom, as políticas públicas são super importantes, mas elas têm um limite, né? Não só um limite orçamentário, mas também o limite da efetividade disso. Então, a gente tem que partir de um outro pressuposto também, que é, bom, o que se espera do Estado, o que se espera do direito e o que se espera da sociedade civil, né? Então, eu acho que... E acho que essa experiência das promotoras legais populares ela é muito interessante por conta disso, né? Eu acho também, acho que eu já tenho também vindo nessa linha assim, né, de apontar assim, bom, eu acho que a gente tem que repensar a Lei Maria da Penha. Eu já tenho dito isso e agora acho que a gente diz isso aqui internamente. Eu acho que a gente tem que repensar. E tem que repensar muito profundamente. Eu não tenho nenhum problema com mulheres que desistem de processos, que não sei o quê, que vão 500 mil vezes. Eu não tenho nenhum problema com isso. E, aliás, acho que o processo tem que ser usado para isso mesmo. Entende? Isso é uma forma de empoderamento das mulheres. Chega lá, desistiu, não interessa se desistiu. Interessa que mobilizou, que usou o aparato do Estado, que... Né, claro que a gente vai dizer assim, não interessa a resposta judicial. Claro que interessa, mas isso já é uma forma de empoderamento de uso de um instrumento público, que é, né, ou uma delegacia ou o próprio processo de justiça criminal. Então, eu não tenho problema com isso. Eu acho que é importante as mulheres usarem isso, inclusive como uma forma de empoderamento, né? E eu acho que a gente tem que repensar mesmo. Eu acho que nós temos um problema que a lei ela é um instrumento absolutamente limitado. Por mais que se amplie, por mais que se modifique, mesmo mudando a Lei Maria da Penha, com todas as perspectivas, ela vai ter um limite. Ela vai ter um limite porque ela é operada, né, por sujeitos concretos, com todas as suas, né, digamos, preconceitos e etc. Mas eu acho que a gente tem que, de fato, repensar. Eu acho que nós temos elementos para isso, acho que há estudos suficientes para isso, acho que esse relatório da CPMI ele ajuda muito a olhar para essas questões, né? E eu acho que é isso. Assim, eu acho que a gente não pode ter muita ilusão com o direito, mas há uma simbologia muito importante em ter uma legislação desse nível, né? Há uma simbologia social muito importante, e não é à toa que as mulheres dizem, eu sei, pode não saber no concreto qual é o direito que está escrito lá na Lei Maria da Penha, mas elas dizem, não, eu sei que eu tenho direito e eu quero aquela coisa que a Lei Maria da Penha diz. Então, as mulheres sabem que a Lei Maria da Penha é um instrumento, né? Então, tem uma simbologia importante. Por outro lado, tem uma resistência, né, judicial, né, do sistema de justiça, de dar esse protagonismo, de entender as mulheres não entender como protagonistas da lei e não como uma mera, né, beneficiária, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E essa discussão assim da
introdução da sociedade civil, que é o que, né, a Denise trouxe aqui, eu acho que ela é um caminho extremamente importante, que é o fortalecimento de vínculos profundos da sociedade civil, quer dizer, você fortalece a sociedade civil, você rompe a verticalização, que é uma lei, e você tenta horizontalizar os laços entre as próprias mulheres. Então, acho que isso é uma coisa extremamente importante, e isso não é feito através da lei e não será através da lei. Eu acho que isso é uma atitude que a sociedade civil tem que tomar. Rapidamente, respondendo a quem havia feito a pergunta, eu não tive acesso a juízas, eu só tive acesso a esse juiz, que foi o que acompanhei, e a entrevista com ele foi muito curioso, que ele era um cara que me confessou uma situação dele com a esposa dele durante a entrevista, querendo me mostrar um viés manipulador das mulheres quanto ao uso, inclusive, de possíveis ataques nervosos, de possíveis situações que elas se colocariam ali, numa manipulação da Lei Maria da Penha, inclusive numa situação pessoal que ele viveu. Não entendi se ele foi corajoso ou se ele foi negligente em me falar aquilo na hora. Agora, acho que realmente a gente está colocando isso, assim, são operadores, são seres humanos, são pessoas com uma história, uma bagagem, uma cultura que estão ali. Então, acho que a questão mesmo do judiciário tem que ser repensado em termos de como é que vai ser aplicada a lei. Agora, faço minhas palavras das companheiras, não até estou um pouco afastada da pesquisa desse tema, mas me espantou assim, ouvir assim, aqui de todo mundo a necessidade de uma reformulação ou de repensar realmente a questão da lei, que ela não é uma lei estatutária, se a gente parar para pensar, é uma lei muito abrangente, como é o ECA, por exemplo. Então, assim, é uma lei que quer dar conta de muita coisa. Então, assim, eu acho que o viés pedagógico dessa lei, ele tem que ser realmente, talvez, mais marcado. A gente tem os centros de referências da mulher, que, por conta de, provavelmente, né, a CPMI deve dizer, falta de recursos, falta de estrutura, alta rotatividade das pessoas, dos profissionais, acaba não podendo atuar como um lugar em que poderiam haver mais discussões, um maior agenciamento dessas mulheres, que poderiam estar trabalhando muito mais em conjunto com as delegacias e com o juizado, porque nos centros de referência eles têm nascem, né, inspirados nos SOS Mulher, então eles têm toda uma ideia de transformação dessa mulher, de aumento, de empoderamento, de autonomia. Nos centros de referência que eu acompanhei, havia, sim, uma tendência a uma tentativa de empoderamento dessas mulheres, mães, muito mais com o intuito, por exemplo, de denúncia. Havia todo um arcabouço, assim, teórico, prático das psicólogas, advogados, assistentes sociais do centro de referência em fazer com que essa mulher denunciasse. Então, denúncia está ligado a empoderamento. E aí eu também acho que a questão simbólica da lei e a questão da possibilidade da denúncia e da retirada da queixa, dessa eficácia simbólica, né, desse recurso, ele também não pode ser aberto mão. Então, acho que é isso que eu estava dizendo, é uma aporia. Ao mesmo tempo que a lei ela é muito importante, hoje ela precisa de ser repensada. Então, de novo, vários e vários textos acadêmicos usam a palavrinha novos e velhos. Então, novos dilemas, velhos, não sei o quê, novos frascos, velhas fragrâncias. Nesses 30 anos, você vai vendo velhos temas se repetindo e eu acho que a discussão ela é mais ou menos a mesma, mudando apenas né, as leis, mudando uma série de coisas, mas a discussão é a mesma. Eu vou ser rápida e passar aqui. Bom, quero agradecer as questões e dizer duas coisas. Primeiro, eu acho que é muito importante o fato de, nos últimos 30 anos, ter se consolidado, construído um marco legal no campo de violência contra mulheres. Ter a Convenção Interamericana de Erradicação da Violência é muito importante, ter a Lei Maria da Penha no Brasil e ter várias leis de violência doméstica em vários países da América Latina são muito importantes. E eu acho que o fato dessas leis, inclusive a brasileira, exigir que o Estado se comprometa com o tema é uma forma concreta de transformar a dimensão da violência doméstica num tema de interesse público. O Estado, sim, tem que investir recursos, tem que criar juizados, tem que formar seus profissionais,
E mesmo que muitos dos juízes e das juízas se sintam incomodados, irritados, de que eles têm que lidar com violência doméstica nas suas audiências, ao invés de estar lidando com crimes de patrimônio, por exemplo, assalto a banco, que eles prefeririam, talvez, ou sequestros, ou, enfim, outras questões que envolvem o debate no Brasil, mesmo que eles se sintam incomodados, eles são obrigados a isso, porque eles estão lotados ali. Como é que eles reagem a isso? E se os programas de capacitação, etc., podem mexer nisso, eu penso que este é um viés específico de pensamento e ação nosso. Por exemplo, eu acho que as faculdades de Direito têm que ensinar esses profissionais a lidar com esse tema. Tem aula de quase tudo na Faculdade de Direito, menos de como é que se encara questões de violência doméstica. Esse sujeito passou por 5 anos de curso de Direito, mais a escola da magistratura, mais um monte de cursinho de formação, e nunca teve uma aula sobre o que é a violência, que não é um problema de saúde mental. Então, a primeira coisa que ele faz é se livrar rapidamente do problema, chamar a psicóloga, não sei o quê. Este é um momento em que tem um desafio para o campo do direito, para o campo insular do direito, para as escolas de direito, para as escolas da magistratura, etc. Isso, eu acho que tem que ser feito. E aí, eu acho que há muita evidência de que programas de capacitação para operadores do direito, por exemplo, assim como da saúde, funcionam se eles são técnicos e se são inseridos no seu sistema. ONG feminista, fazer curso para juiz, não funciona. Eu sei porque a gente já fez vários, o resultado é mínimo. Mas a escola de direito fazer, sim, funciona. Né? Tem estudos na América Latina demonstrando isso. Então, esse é um tema. O segundo tema, que envolve uma questão que a Marta levantou e que foi levantada ali, se o fato de retirar a queixa, ir e voltar, não revitimiza a mulher. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Pode ser que essa ideia vaga de que tem algum direito, uma lei, que tem a Maria da Penha, etc., ela funcione mesmo como uma plataforma mais segura para uma mudança, né, de situação de vida, de condição, e passar pelo Estado, fazer um tour ali, ir na delegacia, ir no fórum, ver onde é que encontrar alguém de terno e gravata, que isso funcione como mecanismos de incorporação no establishment. Né? A pessoa está tão fora disso, é tão pobre, mora lá no fim do mundo, né? Mas foi atendida pelo Estado. Bom, isso funciona de alguma forma. Pode ser que aquela experiência acabe com a pessoa, ela se sinta super discriminada. A gente teria que, não sei se é possível monitorar, mas isso depende também dos processos dos indivíduos. Então, eu não acho ruim, ao contrário, eu acho muito importante que o Estado disponha destes recursos e desses funcionários e funcionárias públicas para, no mínimo, fazer parte do tour, entende? Ouvir, ver e tal. Eu acho que isso sempre alavanca processos interessantes. E, por último, eu queria falar sobre, responder a questão da Bahia. Efetivamente, eu não tinha conhecimento deste caso específico de que as mulheres se juntam, contratam uma gangue e mandam bater nos caras. Mas eu já tinha ouvido falar de vontade de fazer isso. Né? A vontade de fazer isso eu já tinha ouvido falar. E o que eu acho interessante, aí, como informação, é de que tem uma promotora legal popular de Porto Alegre, da Restinga, Carmen, da turma de 1994, que diz o seguinte: direito é georreferenciado. Ou tem onde você está, ou não tem. Né? Então, essa noção de que, naquele lugar onde acontece a violação, é preciso ter alguma porta de entrada, de reparação, etc., é, talvez, o elemento fundamental desse processo de acesso à justiça. E aí eu acho que talvez a gente possa começar a movimentar este campo. Tem algumas organizações que trabalham com PLPs, que começam a pensar num aplicativo, né, que conecta as lideranças comunitárias nos bairros. No momento que a vítima, a mulher, recebe uma medida protetiva, a líder comunitária é avisada via o aplicativo. O judiciário dispara uma notícia para as políticas, enfim, a Brigada Militar, a Polícia Militar, e dispara para a liderança comunitária, que passa a fazer parte dessa rede de atendimento. Essa é uma experiência em desenvolvimento tecnológico, intelectual, etc. Mas ela seria melhor do que dar uma surra no cara, eu acho. Né?